Operação Pare Econômico. Esse foi o lançamento de ontem. Scott Bessent veio a público falando em aumentar a pressão sobre o regime iraniano em todos os países. Pelo visto, eles identificaram quase 60 países, indivíduos e também embarcações como alvos de sanções. Acho que o aviso ou a mensagem é: se você estiver trabalhando com o Irã e facilitando o comércio econômico do país, você também vai sofrer sanções, o que? Tudo bem. Ainda há países facilitando a economia iraniana. Eu entendo isso. Acho que já sei de antemão como isso vai nos afetar, porque a China é um desses países. Da última vez que verifiquei, Daniel Davis, nós temos uma relação comercial bastante significativa com a China. Bem, temos sim. Na verdade, ontem eu vi Mike Pompeo, na Fox News. Quero dizer, de todos os países que ele destacou, ele disse, sabe, isso vai significar que vamos ter de impor sanções secundárias a bancos chineses. E simplesmente temos de fazer isso, porque essa é a única maneira de fazer isso funcionar. Porque você pode sancionar o dólar o dia todo, mas o dólar já não tem muito impacto, por causa de uma quantidade enorme de sanções ao longo de vários anos. Na verdade, décadas até antes disso acontecer. Então não há muito espaço restante nessa frente. Então a única coisa que você pode fazer é ir atrás de outros países que não estão fazendo negócios em dólar com o Irã e tentar pressioná-los. E isso significa principalmente Rússia e China. E dizer que vão impor sanções a bancos chineses, isso tem um enorme potencial de acabar se voltando negativamente contra nós. Os chineses já disseram que não vão aceitar isso. Eles, de fato, aprovaram uma lei que proíbe seus bancos de obedecer a essas sanções. Então isso está preparando um grande confronto. E eu só estou dizendo que com a situação econômica frágil que temos agora, e as relações já tensionadas com a China por questões econômicas, comércio, tarifas e tudo mais, isso simplesmente não me parece uma boa ideia neste momento. E vejo pouquíssima chance. Na verdade, não vejo chance nenhuma de que isso realmente mude o comportamento da China e do Irã. Justo. Daqui a pouco vamos entrar em mais detalhes sobre isso. Mas acho que é preciso deixar claro desde o início. Isso também traz preocupações para a nossa própria economia, certo? E se os chineses se recusarem a fazer isso e continuarem facilitando a economia iraniana, eles vão continuar avançando, imagino, mesmo que fiquem bastante debilitados. Isso ainda lhes dará uma tábua de salvação. Então, estamos preparados para arcar com o prejuízo econômico aqui nos Estados Unidos quando já estamos lidando com preços absurdos da gasolina? Isso parece uma receita para um desastre eleitoral em novembro, se de fato os riscos negativos se concretizarem mais cedo ou mais tarde, Daniel. Quero dizer, veja, além disso, em qualquer circunstância, esse tipo de coisa vai levar muito tempo para talvez ter algum efeito. Digamos que em algum momento no futuro, isso se acumule o suficiente para realmente ter um efeito de enfraquecer o Irã, e eles cedam ou algo assim. Quero dizer, estamos falando de muito mais adiante, já bem dentro de 2027. Porque, em primeiro lugar, até agora essas coisas só existem no papel. É preciso criar mecanismos de fiscalização. É preciso criar mecanismos até para identificar quem está fazendo isso, quem está violando as sanções. E, claro, toda nação vai fazer o que puder para disfarçar isso, para parecer que está cumprindo as exigências e nos manter satisfeitos enquanto faz as coisas por vias indiretas. É preciso conseguir identificar isso. Depois, é preciso conseguir fazer alguma coisa a respeito. E isso tem que surtir efeito até mesmo dentro do Irã, porque eles vão encontrar formas de amenizar o impacto. Vão apertar o cinto, vão remanejar recursos, vão mudar prioridades. E não se esqueça, o Irã tem uma quantidade significativa de recursos naturais dentro de suas fronteiras. Eles conseguem sobreviver por muito tempo. Isso vai muito além das eleições de meio de mandato. Mas, na minha opinião, há literalmente zero chance de que isso tenha algum impacto positivo entre agora e novembro. Nenhuma chance, de forma alguma.
Certo, e eu entendo a logística disso. É muito complicado. E aparentemente é preciso trabalhar com cada um dos países que estamos planejando, ameaçar com sanções, negociar com eles, dar a cada um prazo próprio e independente para que possam se organizar e cumprir essas sanções na medida em que quiserem. Mas se o Irã não tem uma fonte de renda, e sei que isso é uma generalização, mas obviamente não está conseguindo exportar muito do seu petróleo. Li outro dia que até as importações da China foram reduzidas significativamente. Então eles nem estão comprando tanto petróleo iraniano quanto compravam antes. Mas sem uma fonte de renda, como a economia deles pode continuar mesmo em condições de fome, bem sequer funcionando, Daniel? Bem, também é importante entender como funciona a economia iraniana. Não é só uma economia baseada em petrodólares. Não é apenas uma questão de petróleo, como, por exemplo, no Kuwait, na Arábia Saudita ou no Catar. Quase toda a economia deles é baseada em petróleo, e é por isso que estão enfrentando enormes dificuldades. Mas o Irã, se não me engano, está em torno de 30%. Então eles ainda têm 70%. Pode até ser menos do que isso. Eles também têm uma economia interna no país. E claro, uma das coisas que essa operação pretende restringir é isso. Impedir que todos esses países ao redor, são acho que 7 fronteiras terrestres, comprem qualquer coisa. Porque eles também não querem que isso aconteça. Então é isso que essa operação está realmente tentando atingir, mais do que o petróleo. O próprio bloqueio já cuida disso. Mas isto está tentando atingir os outros 70%, ou seja, lá qual for essa porcentagem maior. E eu estou dizendo, eu estive na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão durante o reforço de tropas de Obama, em 2010 e 2011. E estou dizendo que com 140 mil soldados americanos e da OTAN, 350 mil soldados afegãos espalhados pelo país, nós já tínhamos uma capacidade muito limitada de interceptar qualquer coisa indo e vindo através daquela fronteira montanhosa. Scott Bessent está gravemente equivocado. Se acha que algum tipo de sanção, mesmo que alguém quisesse aplicá-la, vai funcionar quando se fala de todos esses 5.800 quilômetros de fronteira terrestre, grande parte deles em áreas montanhosas. Simplesmente não vai funcionar. Bem, quais são as ameaças dos iranianos de bombardear os países vizinhos, de bombardear as instalações de produção de petróleo deles, em resposta a essa guerra econômica que estamos travando agora? Você vê eles cumprindo essa ameaça? Porque imagino as bombas ainda não começaram a cair, Daniel Davis. Sim, esse é um ponto enorme. Vamos voltar à sua hipótese original, a possibilidade de que, de algum modo, essas sanções acabem funcionando, que os mecanismos funcionem, que os outros países parem de fazer certas coisas e que o Irã comece a ser estrangulado. Porque alguém acha que o regime iraniano vai dizer, tudo bem, vou permitir que vocês destruam meu país e derrubem nosso regime e nós simplesmente vamos aceitar isso. Quando eles têm esse estoque crescente de mísseis de longo, médio e curto alcance, todas essas diferentes categorias de armas com drones, e não vão esmagar todos os que estão ajudando nesse estrangulamento? Quer dizer, é simplesmente irracional achar que eles vão desaparecer silenciosamente na noite. Se chegar ao ponto de essas medidas estarem funcionando, as chances aumentam enormemente de que eles ataquem todos esses países que estão ajudando o embargo. Eles disseram isso expressamente, e o Hanmarvertes de Wordsuth. Então, pelo que parece, você descarta todos os relatos que vimos sobre a economia dele estar tão ruim. O real, sabe, vale o quê? 2 milhões em relação ao dólar agora. Inflação, desvalorização acelerada da moeda. Isso está tendo, neste momento, um impacto econômico na aquisição pela Guarda Revolucionária Islâmica de drones, bombas e outras coisas que permitiriam que eles continuassem bombardeando. Nenhum impacto.
porque guerras não são travadas com base no que o mercado está fazendo hoje. Guerras são travadas com base no que o mercado estava fazendo e no que as instalações deles fizeram há muito tempo, provavelmente muitos meses atrás. Então, o material que eles estão usando agora para produzir são coisas que já foram entregues há bastante tempo, os estoques. Isso pode ter um efeito no longo prazo, mas é por isso que eu estou dizendo que isso chega a 2027. Mas, agora, eles não estão usando mais. Tudo o que estão fazendo é aumentar o estoque. Isso não está tendo efeito nisso, porque eles já têm as matérias-primas para isso. Bem, a guerra moderna está se revelando, como aprendemos agora com os drones, na guerra entre Rússia e Ucrânia, é claro, e com o nosso próprio uso de drones. Vimos essa reação inacreditável da IRGC, usando armas pequenas, baratas, de baixo custo. Mas também, sabe, eu diria que a guerra basicamente chegou ao nosso quintal. Eu queria que você comentasse isso. Os iranianos atingiram 12 das nossas estações de água, além de uma usina de energia no Reino Unido. Ao que tudo indica, hackers iranianos fizeram isso. Então eles não precisam estar fisicamente próximos para causar danos econômicos significativos. Você acredita que os iranianos representam uma ameaça significativa à nossa infraestrutura, que aparentemente é muito vulnerável, e que poderemos ver uma grande usina de energia ser derrubada ou algum outro tipo de ataque aos Estados Unidos? Bem, poderia. Vou lhe dizer, há muita disputa sobre quem realmente está por trás de grande parte disso. O suspeito óbvio é o Irã, por razões óbvias, e pode muito bem ser o Irã. Mas também podem ser outros atores que querem aumentar a tensão, que querem que haja guerra. Mas seja quem for, isso expõe uma vulnerabilidade. E de fato, como já atingimos em rodadas anteriores, usinas de dessalinização dentro do Irã, não seria nada ilógico eles dizerem, bem, vamos atingir as suas usinas. Não conseguimos alcançá-las com mísseis, mas podemos fazer isso com outros tipos de capacidades, com ataques cibernéticos. Mas isso também mostra que, seja o Irã ou qualquer outro, certamente precisamos reforçar nossas defesas cibernéticas para que ninguém possa fazer esse tipo de coisa. E esperamos, isso será um alerta para fazermos um trabalho melhor de fornecer segurança a toda a nossa infraestrutura. Bem, eu me lembro de que, por um longo período depois dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos, todo mundo se preocupava com células terroristas, atentados e coisas do tipo. E é claro, na esteira do governo Biden, com muitos casos conhecidos de pessoas que conseguiram entrar sem serem interceptadas, e preocupações com homens em idade militar no nosso país, sobre os quais não temos informação alguma, acho que também precisamos ficar mais atentos e permanecer vigilantes em relação ao terrorismo doméstico ligado ao Irã. Quero dizer, não dá para descartar nada. E escute, você direto aqui. Isso faz parte da questão que precisamos considerar antes de iniciar uma guerra. Se você representa uma ameaça existencial a outro país, se ele chega ao ponto de sentir que não tem nada a perder, então pode tomar medidas muito mais radicais. E é perfeitamente possível que eles possam ativar algum tipo de célula adormecida que tenham aqui. Porque lembrem-se, o Irã se preparou durante décadas para uma guerra terrestre dentro do próprio Irã. E isso funcionou muito bem tanto para sua defesa quanto para sua ofensiva. E não é nada irracional pensar que eles também possam ter tido planos de contingência, colocando pessoas aqui nos Estados Unidos. Não tenho nenhum conhecimento sobre isso, mas não seria irracional que tivessem feito isso. É algo com que precisamos ter cuidado.